Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui. Sou profundamente grato ao Senhor por me conceder essa oportunidade de estar aqui em Tabernáculo com os irmãos. Quando o Ives e o Nildo me fizeram esse convite, para mim foi não apenas um convite, porque eu tenho um dever, uma obrigação de estar aqui com os irmãos. E o convite deles tem essa tônica, porque eu me sinto parte dessa igreja. Eu vivi, posso dizer, eu sou ruim de memória para lembrar esses detalhes, mas eu acho que, pelo menos mais de 15 anos, eu acho que a gente vive junto aqui, não vive? 16, quase acertei. Então a memória está ruim assim. E eu sou muito grato ao Senhor. Eu lembro de tantas histórias que a gente viveu juntos aqui. Tantos momentos preciosos que nós desfrutamos. E para mim, Itaberaba é sempre uma experiência muito significativa, muito especial. Eu sou muito feliz de estar aqui com os irmãos e também por ver os irmãos aqui seguindo firmes, vivendo esse momento tão difícil de pandemia, tantos desafios, e ver que os irmãos prosseguiram. Isso é, para mim, muito encorajador. Me sinto muito encorajado de ver o ânimo dos irmãos. Nós sabemos que existe muito desânimo, não é só aqui, é em todos os lugares, em Goiânia, em todos os lugares. Muitos desanimam, muitos retrocedem. E como eu já falei em outras oportunidades, essa pandemia, ela é também espiritual. Ver o aspecto espiritual dessa pandemia, como ela tem provocado isso, tem provocado nas pessoas aquilo que realmente elas são, ou elas nunca foram. E ela tem demonstrado o que é igreja e o que não é igreja. Então, para mim, estar aqui e ver os irmãos, as irmãs, prosseguindo, é encorajador. Graças a Deus. Prossigam firmes. Porque, creio eu, que nós vamos enfrentar outras, talvez não pandemias, mas outras situações difíceis, possivelmente outras pandemias, não sei, é Deus que sabe. E se os irmãos lembrarem, em muitas oportunidades, junto com os irmãos, eu pude, com a graça do Senhor, mostrar na palavra de Deus que os tempos finais, esses eram tempos difíceis. E nós estamos caminhando para o final dessa dispensação. A palavra de Deus, ela nos diz com toda clareza que o Senhor Jesus vai voltar em um tempo de crise, de profunda crise. E nós sabemos também que esse espírito do anticristo, que está trabalhando no mundo hoje, formando uma igreja, irmãos, digo isso para vocês, com toda a segurança na palavra de Deus, hoje uma igreja de cristãos ou pseudo-cristãos, ela já está edificada para receber o anticristo. Isso é claro hoje, mundo afora. Uma igreja apostata, um evangelho barato, uma igreja onde Cristo é apenas um meio para se alcançar os fins. Ele não é o centro, ele não tem preeminência. Um evangelho que ele é pregado para a satisfação das pessoas. Esse tipo de igreja que é edificada na superficialidade, ela já está, existe hoje. E essa igreja vai receber o anticristo. No capítulo 3 de Apocalipse, nós encontramos muitos detalhes que descrevem a natureza e o caráter desse tipo de igreja. Nós temos certeza que o Espírito Santo também está edificando uma igreja para receber a Cristo. Então, que nós, meus amados irmãos e irmãs, possamos ser essa igreja que o Espírito Santo está preparando para receber
a Cristo. Amém? Vamos agora estudar sobre o Getsemane. Por favor, abra suas Bíblias aqui em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46 diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Observe essa frase: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos. Vamos. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, no grande nome de Jesus, nós somos tão agradecidos, Senhor, por tua infinita bondade, por teu infinito amor. Pai querido, obrigado por nos permitir mais uma vez estarmos aqui. Agora te pedimos encarecidamente, Senhor, nos ajude a tocar a vida dessa palavra. Aquilo que o Senhor nos permite ver neste momento, sentir neste momento, experimentar neste momento, Senhor, das tuas revelações, que o teu falar possa nos tocar de uma maneira profunda nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. O Getsemane é um prelúdio do Calvário. É importante todos nós lembrarmos aquela conexão que vimos ontem sobre a transfiguração e o Calvário. Se nós não enxergarmos com toda a clareza espiritual o que foi a transfiguração, nós não vamos compreender o Calvário. Toda a nossa visão, todo o nosso conceito de Calvário vai ficar muito limitado. Mas quando você tem aquela visão da transfiguração de Cristo, mostrando-nos a sua divindade, a sua majestade, a sua glória, isso começa a construir para nós um lindo cenário, mesmo que espantoso, mesmo que nos deixe profundamente chocados, em pegar as duas cenas e colocar em um quadro só, a transfiguração e o Calvário. Isso torna a redenção fora do nosso conceito humano, da nossa capacidade humana de interpretá-la. Porém, isso deixa muito claro para nós que só é possível esse cenário, porque foi Deus que executou. A mente humana, a capacidade humana, o desejo humano, a vontade humana não poderia, com todas as cenas que compõem a morte de Cristo,
ter realizado isso. Seria impossível. Seria impossível você juntar a transfiguração e o Calvário dentro dos padrões da capacidade humana, dentro da vontade humana. Só Deus. E aqui nós estamos vendo detalhes importantes. Aqui no Getsêmani, você vai ver que houve um momento muito sublime. Primeiro, nós temos, desde João capítulo 13, quando Jesus convida os seus discípulos para que eles pudessem estar com ele naquela ceia. Ali eles cantam, segundo os grandes estudiosos, os salmos de 115 até o 118. Então nós sabemos tudo que aconteceu ali e toma 3 dos seus discípulos. Como ele fez na transfiguração, ele também toma 3 dos seus discípulos. E nós só vamos entender isso agora. Por que ele levou Pedro, Tiago e João? Agora ele toma os 3 discípulos e leva esses discípulos para que eles também pudessem ser testemunhas oculares do Getsêmani. Então você agora tem uma outra cena, que é um prelúdio do Calvário. E essa cena, ela vai nos mostrar algo muito profundo. Porque nós não podemos limitar a morte de Cristo só no Gólgota. Nós temos que começar a entender que a partir daqui ele começa a morrer. E existem algumas particularidades que nós temos que entrar de forma microscópica. E é possível entrar. Porque o coração do nosso Senhor, ele começa a ficar esmagado. E aqui, deixe-me colocar 6 relatos. 6 relatos dos evangelhos que apresentam facetas diferentes do sofrimento do nosso Senhor, dos sofrimentos do nosso Senhor no Getsêmani. Deixe-me colocar. Mateus capítulo 26, versículo 38. Se você quiser anotar, eu vou colocar os textos. Quando diz assim, ele ficou profundamente triste. Essa palavra triste, no texto original, traz a ideia de oprimido. Oprimido. Aqui o nosso Senhor, ele penetra na tristeza de uma forma profunda. Aqui agora, ele começa a experimentar como que vagalhões da dor humana. Porque se você começa a estudar toda a vida do nosso Senhor, toda a sua trajetória até o Getsêmani, é claro que nós podemos dizer, ele experimentou muitas limitações, muitas tristezas, ele viu tantas dores, só que agora ele entra na tristeza de uma forma muito mais profunda, de tudo aquilo que ele já havia vivido. Agora ele vai entrar na tristeza de uma forma profunda. Aí quando diz que ele ficou profundamente triste, a palavra tristeza aqui traz a ideia de uma profunda opressão. Ele vai sentir como que oprimido. Marcos, o capítulo 14, vai nos mostrar um outro relato. Diz assim, Marcos, capítulo 14, versículo 33. Ele começou a sentir-se tomado de pavor. Tudo isso aqui é o cenário do Getsêmani. Porque agora, quando ele entra no Getsêmani, ele começa a sentir essa profunda, essa intensa tristeza. Uma tristeza começa a tomar conta do seu ser. Que tristeza é essa, irmãos? Aí nós vamos para o texto original. É como que uma profunda opressão, ou como ele vai sentindo o seu coração apertado, oprimido. Aí agora, mais um detalhe. Ele começa a sentir-se tomado de pavor. O texto original fala que como que golpeado. Como que golpeado de pavor. Agora, ele se aproxima da sua morte. E agora percebe que a morte está à frente dele. É claro, irmãos, por mais que ele soubesse que ele iria morrer na cruz,
o terror supera a sua expectativa. Escute isso. Lembre-se, lá no Monte da Transfiguração, ele falava com Elias e Moisés sobre a sua morte. Só que quando ele chega no Getsêmani, escute isso, o terror que ele passa a sentir no Getsêmani quanto à sua morte, esse terror supera a expectativa que ele tinha desde o Monte da Transfiguração. Ele começou a sentir-se golpeado de pavor. Um pavor inimaginável. Começa a tomar conta de todo o seu ser. Porque a morte dele não era uma morte qualquer. Lembre-se, irmãos, não era uma morte qualquer. Não era a morte de um homem qualquer. A morte dele não era a morte como qualquer outro homem tivesse morrido. A morte dele teria que ser um triunfo. A morte dele teria que ser não consequência dos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte dele não era consequência dos seus pecados. E ele não estava ali por causa dos seus, mas por causa dos meus, por causa dos nossos pecados. Ele estaria naquela morte como um sacrifício diante de Deus para poder aplacar sua ira. A morte dele não era um pagamento ao diabo para poder as suas acusações da culpa. A morte dele não era nenhum pagamento ao diabo. A morte dele era o sacrifício para aplacar a ira de Deus. A morte dele não tinha a ver com a vitória de Satanás no jardim do Éden sobre Adão. A vitória dele era por causa de Deus e Deus mesmo. Era para satisfazer a justiça de Deus. Então, vamos mais. Lucas, no capítulo 22, versículo 44, diz que ele estava em agonia. À medida que os poderes das trevas fechavam cerco sobre ele, e a proximidade da cruz o pressionava, ele se viu dentro de um conflito que ele nunca havia experimentado. E esse grande conflito o leva a uma profunda agonia. Ele começa a agonizar. Agonizar. Ainda aqui em Lucas, no capítulo 22, diz que nesse momento da agonia, o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, esses são os 6 relatos que nós encontramos. Agora, sabemos que esses 6 relatos compreendem aquilo que nós conhecemos como o cálice da ira que ele bebeu. Escute o que eu estou falando. O Getsêmani compreende o cálice da ira que ele bebeu. Quais são os ingredientes desse cálice? Então, tivemos 6 relatos. Agora nós vamos compreender os 6 ingredientes desse cálice que ele bebeu no nosso lugar. Então, escute bem, esse cálice, ele tinha 6 ingredientes. Vamos ao primeiro. O primeiro ingrediente do cálice, a apropriação antecipada da culpa que ele assumiu no lugar de todos nós. Naquele exato momento que ele estava no Getsêmani, ele começa a sentir, é isso que nós temos que entender, a antecipação da culpa. A morte dele não era a morte de um homem qualquer, e nem uma morte qualquer. A morte dele tinha a ver com a nossa culpa. A morte dele tinha a ver com o simples fato de que nós todos estávamos debaixo da ira de Deus. Então, agora, ele começa a sentir a culpa de todos os homens.
Ele não tinha pecado. Porém, Deus o fez pecado no nosso lugar. Este é o primeiro ingrediente. Isaías, no capítulo 53, versículo 6, diz que o Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, você compreende essa agonia, esse terror, esse pavor, essa angústia nos relatos que nós vimos? Você começa a perceber por que ele sentia esse pavor da morte. Porque Deus agora toma todas as nossas iniquidades. É isso que Isaías 53 diz. Diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos e irmãs, eu não sei explicar para vocês toda a profundidade do que Isaías viu aqui no capítulo 53. Como, por exemplo, quando ele diz assim: agradou ao Pai moê-lo. Eu não sei, mas eu não consigo chegar ao fim disso. Qual foi a satisfação do Pai em moer seu filho no lugar de uma pessoa vil como eu? Como foi possível isso? Eu não sei. Gálatas 3,13 diz que ele foi feito maldição no nosso lugar. O segundo ingrediente, ele tomou o cálice da ira. O segundo ingrediente, ele tomou o cálice da ira sem misericórdia, para que nós recebêssemos a misericórdia sem a ira. Este é o segundo ingrediente. O terceiro, a agonia e o senso profundo da ira de Deus contra o pecado que ele estava para sofrer. O cálice da ira, a agonia do profundo senso da ira de Deus contra o pecado que ele estava para sofrer. O quarto ingrediente que ele tomou, ou desse cálice que ele tomou, a antecipação da hora em que o Pai desviaria da sua face o seu rosto. Lembra? Quando ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Existem 7 pontos que eu quero deixar aqui para vocês nesse ingrediente. Eu falei um pouco sobre isso ontem. O primeiro é que lá em João capítulo 7, versículo 5, diz que todos os seus irmãos não criam mais nele. Os seus irmãos, em João 7,5, não criam mais nele. Em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 29, diz que os seus concidadãos de Nazaré queriam matá-lo. O terceiro, João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O quarto, João, capítulo 6, versículo 66, diz que muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. O quinto, Judas o traiu. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 47. O sexto, Pedro negou, está lá em Lucas, capítulo 22. E o sétimo, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 50, diz que todos os discípulos fugiram. Então, ele sabia o que era abandono. Ele sabia o que era desprezo. E se você estudar todos esses 7 relatos, em nenhum deles Cristo murmurou. Nenhum deles o abateu. Nenhum deles o entristeceu. Porém, quando o Pai desvia o seu rosto sobre ele pendurado, seus braços esticados como uma corda de violino, cravados com aqueles pregos na cruz, seu corpo dilacerado, sua fronte cravada com uma coroa de espinhos, ele busca força e ar nos seus pulmões já fragilizados. E ele ora e diz: Deus meu, por que me abandonastes?
Como eu disse ontem para vocês, irmãos, eu entenderia muito bem se Deus nos abandonasse, mas eu não consigo entender, porque Deus o abandonou. Para mim, esse é o maior mistério da cruz. A única proximidade que eu tenho de poder entender isso é que ele nos abandonou, ou ele o abandonou para não nos abandonar. Sim. Sim. Agora, por favor, o último ingrediente desse cálice. Marcos capítulo 14, versículo 36. Aqui porque ele usa uma palavra muito importante. Ele diz assim, Abba, Pai. Tudo te é possível. Marcos 14, 36. Abba, Pai. Tudo te é possível. Passa esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aí, irmãos, algumas pessoas falam que este é o conflito do Getsemane. Algumas pessoas acreditam que Jesus estava orando para que Deus pudesse, de alguma maneira, impedir sua morte, ou mesmo que ele pudesse salvar a humanidade sem que Cristo tivesse que morrer. Muitos estudiosos já se debruçaram sobre esse assunto. Ele ora 3 vezes. Aqui, Marcos busca uma palavra do aramaico para pai. Essa palavra, ela é uma palavra de grande afeto. É a palavra geralmente usada por um bebê, não por um adulto. É como um bebê totalmente indefeso, inseguro, totalmente dependente do pai. Ele se dirigia ao seu pai. Então, essa palavra do aramaico, Abba, significa isso. Bebê, indefeso, inseguro. O nosso Senhor Jesus, ele disse, Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, não tem no texto original. No texto original só tem Abba. A palavra Pai foi uma colocação dos tradutores. Então ele diz, Abba, papai, passa esse cálice de mim. Então alguns acreditavam que Jesus possivelmente estivesse orando para que o Pai pudesse redimir a humanidade sem que ele tivesse que morrer. E não é, irmãos. É impossível. É impossível que fosse. Nós temos aqui subsídios doutrinários para poder afirmar isso. É impossível. Primeiro, esse assunto da sua morte, no sentido prático, começa ali, quando ele está no Monte da Transfiguração, revestido da sua majestade, revestido da sua glória. Ele conversa com Elias e Moisés sobre a sua partida deste mundo. Depois, ele tem ainda esse acréscimo de Lucas 9:51, quando Lucas diz que naquele tempo, era o tempo da sua ascensão. Ele podia ascender aos céus. Nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós não estaríamos aqui. Deus eternamente não teria uma família de muitos filhos que fossem conformados ao seu filho. Jesus não teria uma noiva eterna para a sua satisfação. O Espírito Santo não teria o seu santuário para a sua habitação. Você pode imaginar tudo o que significou isso aqui. Mas ele se recusou. Se ele se recusou quando estava ali, revestido de glória, ele desce por aqueles 6 meses. Lembra que ontem nós fizemos uma exposição daqueles 7 textos, da sua obstinação, da sua decisão, da sua intrépida resolução de ir para Jerusalém. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. E agora será que, nesse exato momento, tomado de pavor, tomado de opressão, oprimido no seu coração, esmagado, moído, uma tristeza mortal entrou sobre a sua vida. Ele poderia ter infartado, ele poderia ter morrido ali no Getsemane. Sim, irmãos. Está claro para mim hoje, na palavra de Deus, que a oração que ele faz ali não é para que o Pai o livrasse da cruz, mas que
Pai não deixasse morrer no Getsemane. A oração dele é esta. Se você ler Lucas, desculpe, João capítulo 11, quando ele vai orar para Deus ressuscitar, para que o Pai ressuscitasse a Lázaro, quando é pedido para ele ir orar, é dito assim no versículo 12 de João capítulo 11, que o Pai sempre te ouve. Depois, quando ele vai orar, ele ora e fala para o Pai: eu sei que tu sempre me ouves. O Pai nunca deixou esse filho sem uma resposta na sua oração. Então, como ele pede algo que o Pai diz não? Será que a vontade do Pai e a vontade do Filho entrou em conflito? Também não, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, observe essas palavras, com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, ao que podia livrar da morte. Está vendo aí? Olha agora o final do texto. Foi ouvido quanto ao que temia. Agora eu te pergunto, ele orou para o Pai para que o Pai o livrasse da morte. O que o texto diz? Diz que o Pai o ouviu. O Pai o ouviu. Então o Pai o livrou da morte? Sim, livrou. Livrou, sim. Se você olhar Lucas, no capítulo 22, versículo 43, diz que lá no Getsemane, o que o Pai fez? Enviou anjos para o consolar. O Pai o livrou ali. Ele poderia ter morrido no Getsemane. Ele foi tomado de um pavor de morte. As suas veias sodoríparas, elas romperam. Ele sofreu uma hematidrose. O seu suor caía. Ele começou a se desidratar. Como também, agora ele estava perdendo sangue. Sua alma batida. Sua mente totalmente tomada por essa opressão. Ele poderia ter infarto, poderia morrer no Getsemane. Ele rogou ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ele não queria morrer ali. Seja feita a tua vontade. Qual que era a vontade do Pai? Que ele morresse no Getsemane? Isaías diz que o Pai agradou morrendo. Irmãos, eu não sei explicar isso para vocês. Eu só consigo chegar até aqui. E foi feita a vontade do Pai. O Pai envia anjos. Aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 43, diz que os anjos desceram para consolar o nosso Senhor. A palavra consolar ali é encorajar. E ali, irmãos, daquele Getsemane, escute o que Marcos diz. Marcos, ele diz no capítulo 15, que quando ele estava orando, disse que ele orava intensamente e caía. O texto grego de Marcos, capítulo 15, não fala simplesmente de um cair lentamente. Não. Ele foi tomado de uma fraqueza, ele foi tomado de uma dor, ele foi tomado de um pavor, de uma angústia tão grande, que é como se ele sofresse colapsos. E ele caía com toda a força do seu rosto, ou do seu corpo, com o seu rosto em terra. Você consegue entender isso? Se você não entender isso, você não vai compreender essa oração que ele fez. Você não vai compreender Hebreus capítulo 5, versículo 7. Você não vai compreender porque os anjos desceram para consolar. Os anjos desceram para consolar de quê? Para quê? Ele ia morrer? O que esses anjos vieram fazer aqui? Hebreus vai desvendar todo esse mistério daquela oração do Getsemane. Você pode imaginar. Aqui eu preciso dizer algo com muita reverência.
Aqui, quando consideramos o pedido do nosso Senhor, de que, se possível, fosse passado dele o cálice, ele não estava procurando alguma alternativa para aquilo que ele sabia que era a vontade do Pai. Ele não estava procurando, irmãos. Ele sabia que essa era a vontade do Pai. Ele havia falado da sua morte em muitas oportunidades para os seus discípulos. Desde Mateus capítulo 16, ele começa a falar da sua morte. Quando completou 3 anos do seu ministério, ele começou a abrir o cenário do Calvário para os seus discípulos. E aqui você percebe que o seu grande temor era morrer no Getsemane. O que ele buscava com toda obstinação era a morte no Calvário. Marcos capítulo 14, versículos 33 e 34, diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Sua oração foi atendida pelo Pai. Os anjos desceram, renovaram, ele teve as suas forças renovadas. Ele não poderia suportar as horas que se seguiriam. Escute o que eu vou te dizer. Ele não poderia, depois daquela hematidrose, depois de todo aquele pavor, depois de todas aquelas horas que ele passou ali, agonizando no Getsemane, naquela prensa de azeite. É isso que significa Getsemane, prensa de azeite. Ele não tinha condições físicas, ele não tinha a menor das condições de assumir todo o cenário que se seguiria até o Gólgota, todos aqueles 6 julgamentos, todo o ritual da crucificação. Ele não teria condições. Então agora você entende. A sua oração, conjugada com Hebreus capítulo 5, versículo 7, o Pai o atendeu. O Pai o atendeu. Irmãos, quando eu olho para tudo isso, a visão da morte do Senhor sobressai de uma forma tremenda diante dos nossos olhos. Aqui nós somos tomados por essa sublime revelação. Uma revelação que só o Espírito Santo poderá nos ajudar para compreendermos tudo o que ele fez, como ele fez. Porque ontem nós vimos, segue todos aqueles julgamentos, todo o ritual, toda a crucificação. Agora o nosso Senhor, ele vai até a cruz, esmagado. Ele morre naquela cruz, ele entrega o seu espírito ao Pai. E ele entrou na morte. Ele desce até as profundezas do abismo. Agora o nosso Senhor ressuscitou. Nosso Senhor ascendeu. Nosso Senhor subiu ao trono. Nosso Senhor está lá por nós. E agora nós vamos compreender essa salvação que ele está fazendo por meio da sua vida no trono. Quando nós conseguimos juntar a salvação do Gólgota, a salvação da cruz e a salvação do trono, a salvação pela morte e a salvação pela vida que ele está fazendo agora, nós podemos adorar e dizer que essa salvação, ela tem um poder invencível, que nós não temos por que temer nada e nem ninguém. Isso nos leva a uma gloriosa concepção daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, aqui, por favor, eu quero que vocês venham comigo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler primeiro o versículo 10. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando, está vendo aqui? Levando muitos
filhos da glória. O que com você agora? Aqui está a resposta. Ele está te levando à glória. Seria muito natural alguém responder assim para uma pessoa que pergunta: para onde você vai? Você pode dizer: eu estou indo para a glória. Porque é isso que ele está fazendo, levando muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Porque aqui nós podemos ver duas coisas: a salvação na morte e a salvação pela vida. Quanto à salvação pela morte, ele é o autor, por meio dos seus sofrimentos, ele é o autor da nossa salvação. Quanto à salvação pela vida, ele está nos conduzindo à sua glória. Agora, por favor, olhe essa palavra, porque convinha. Porque ele era o único que estava à altura. Não havia outro meio, não havia outro caminho, não havia outra alternativa que Deus pudesse utilizar para poder nos salvar, para poder nos resgatar. Agora, por favor, veja o versículo 17. Diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18: pois naquilo que ele mesmo foi provado, mediante o sofrimento, é poderoso para vir em auxílio dos que são tentados. Está vendo aqui, mais uma vez, salvação pela vida e salvação pela morte? Ele só pode vir em auxílio dos que são tentados. Deus, ele constrói para nós um cenário lindo, irmãos. Ele, na sua humanidade, sofreu tudo. O que você puder imaginar de tentação, de provação, de sofrimentos, de rejeição, de lutas, de dores, ele experimentou tudo. Ele foi considerado um homem de dores. E nisso ele se qualificou. Olha o que diz. Ele se qualificou para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Essas duas palavras, misericordioso e fiel, elas constroem uma pavimentação muito importante de um caminho que nós precisamos entender. Toda a sua fidelidade tem a ver com o Pai, tem a ver com a sua obra. Ele é misericordioso, tem a ver conosco. Tem a ver conosco. Porque ele foi aquele que se compadeceu das nossas vidas. No estado mais vil, mais degradado, mais miserável, mais imundo, mais sujo, que eu me encontrava, que você se encontrava, ele veio até nós. Como eu disse na primeira palavra, ministração, aquela frase, mas Deus. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e a misericórdia de Deus foi entregue a nós na pessoa do seu Filho. Isso é salvação. Só que quando você termina esse ponto, versículo 17, 18, vai mostrar a salvação pela vida. Aí vai dizer: pois naquilo que ele mesmo foi provado, mediante o sofrimento, é poderoso agora para vir ao auxílio dos que são tentados. Então, meus irmãos e irmãs, nós cristãos podemos utilizar todas as desculpas para justificar nossos erros e pecados, porém nós não temos. Nós não temos, porque Deus sempre envia o seu socorro. O problema dos nossos pecados não é simplesmente porque nós temos fraqueza na carne, é porque nós desprezamos o socorro de Deus. Você já percebeu que uma das grandes dificuldades que nós temos é a dificuldade do arrependimento? Porque grande parte das pessoas, elas sentem remorso. Remorso é a consequência que você tem por causa é o sentimento, é a tristeza que você tem por causa das consequências do pecado.
não é tristeza pelo pecado. Porque quando você tem a tristeza pelo pecado, é arrependimento. Você sabe que você magoou Deus. Isso é arrependimento. Remorso é quando você tem a tristeza pelas consequências do pecado. Mas nós temos um sumo sacerdote, que ele está lá nos salvando. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio em todas as tentações. Vamos mais, por favor, capítulo 4. Versículos 14, 15 e 16. Diz assim, tendo, essa é uma palavra muito importante, nessa maravilhosa epístola aos Hebreus, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, que passou através dos céus. Eu amo isso, irmãos, porque essa é uma afirmação que ela encontra muitos subsídios de textos aqui na Epístola aos Hebreus. Ele passou, ele abriu um caminho. Diz assim, passou através dos céus. Aí vai dizer, Jesus, o Filho de Deus, guardemos nossa confissão. O que significa essa frase? Guardemos a nossa confissão. Essa palavra tem a ver com testemunho. O sentido dessa palavra na tradução do texto original é dizer o que Deus diz. É afirmar aquilo que a Bíblia diz. É falar o mesmo que. Então ele diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Por favor, vamos olhar aqui o versículo 2 do capítulo 5, porque vai introduzir essa palavra fraquezas. Versículo 2, capítulo 5 de Hebreus, versículo 2. Diz assim, podendo sentir compaixão para com os ignorantes e extraviados, visto que eles estão rodeados de fraquezas. Aqui está uma definição dessa frase, fraquezas, no versículo 15. Porém, temos um sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, tudo isso aqui, irmãos, até aqui no versículo 15, versículo 14 e 15, nós podemos entender esses textos olhando para a cruz. Agora, olha o versículo 16. É a salvação pela vida. Aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para o socorro oportuno. Irmãos, nós precisamos unir a salvação por esses dois pontos. O que Cristo fez? Eu tentei aqui mostrar para vocês, desde a transfiguração, os detalhes, passando ali pelo Getsêmani. Nós podemos ver tudo que o nosso Senhor fez, tudo que Ele passou, tudo que Ele suportou por amor a nós. E Ele não nos amou de qualquer maneira, Ele nos amou de tal maneira. Não foi um amor qualquer, não foi um amor em palavras, foi um amor numa entrega profunda, absoluta da sua própria vida. Foi um amor que envolveu renúncia. Lembra? Deixe-me, coloca a sua mão aqui, nesses textos, mas vem comigo aqui, por favor. Filipenses, no capítulo 2. Diz assim, haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí olha o que ele disse. Ele, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes, despojou de si mesmo, tomando a forma de servo, feito em semelhança de homens. Achando-se em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo, ao fazer obediente até a morte, morte de cruz. Eu me lembro aqui, quando eu li esses textos, de Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês. Ele conta uma história muito linda.
Ele conta a história de um grande rei, de um poderoso rei. Esse rei, ele era um rei muito poderoso. Nenhum dos seus inimigos ousava se levantar contra ele, porque eles temiam ser esmagados por esse rei. Tão grande era o seu poder. Ninguém se comparava com ele, na sua majestade, na sua glória. Os seus súditos, que serviam em torno dele, não ousavam olhar para a sua face. Tamanha reverência. Por esse rei, ele não encontrava um outro igual. Isso é, ele não encontrava uma esposa para si. Porque sempre que ele encontrava alguém, ele temia por isso. As pessoas se encantariam com a sua riqueza, com a sua majestade, com os seus palácios, com o seu poder. Ninguém era capaz de poder amá-lo. Então, esse poderoso rei, certa feita, andando perto de umas aldeias, ele viu uma moça humilde, uma serva. Quando ele olhou para aquela moça, ele foi tomado de um sentimento de amor por ela. E aquele rei pensou, como conquistar o amor daquela moça tão simples, daquela moça pobre. Como eu posso trazê-la para os meus palácios? Ela vai se encantar com toda a riqueza, com toda a beleza, e nunca terá capacidade de me amar. Então ele planejou. Ele se disfarçou, pegou uma capa velha, colocou sobre os seus ombros. Ele se disfarçou de um mendigo e foi até aquela aldeia. Ele conquistou o amor dela. E quando ele conquistou o amor dela, ele a levou para os seus palácios. Não é isso aqui, irmãos? Ele, sendo Deus, ele não usurpou essa posição de ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi até a morte, e morte de cruz, só para nos conquistar, só para ter o nosso amor. Ele fez tudo, irmãos, tudo ele fez. Ele deu sua vida, ele deu sua vida, ele deu o seu espírito, ele deu os seus céus, ele deu tudo. Tudo ele deu por amor a nós. Tudo que ele tem agora é nosso. Um dia, eu e você, Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele vivemos, com ele também reinaremos. Então vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 4, né? Depois a gente vai ler os 5. Só concluindo aqui o Hebreus capítulo 4, 16. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para o socorro oportuno. Irmãos e irmãs, deixa eu dizer algo para vocês. Parece utopia. Se isso aqui é utopia, a encarnação de Cristo também é. A transfiguração também é. A morte de Cristo também é. A sua ressurreição, ascensão, entronização, tudo é utopia. Se não há um trono, não há um caminho aberto para o trono da graça, para nós, então tudo é utopia. Não faz sentido. Não faz sentido você crer que ele morreu por você. Não faz sentido dizer que ele ressuscitou, que ele ascendeu, que ele está no trono por nós. Não faz sentido se nós não cremos nesse versículo. Esse versículo que diz, aproximemo-nos ao trono da graça. Sabe por que nós podemos aproximar? Porque não é utopia. Não é utopia que ele desceu da transfiguração para subir no Gólgota. Não é utopia que ele trocou o trono pela cruz. Se não é utopia, então nós podemos aproximar com confiança, com ousadia ao trono da graça. Para quê, irmãos? Agora, para alcançar misericórdia. Aqui, para achar graça. Como ele diz, para alcançar misericórdia e graça.
misericórdia e graça para o socorro oportuno. Que preciosidade é isso, irmãos? Sinceramente, irmãos, eu entendo que opressão, depressão, transtorno de ansiedade é algo que acomete todos nós. Como problemas neurológicos, como problemas cardíacos, esses problemas psicossomáticos também acometem todos nós. Agora, não consigo entender como muitos cristãos, eles se tornam escravos, eles se tornam presas, vulneráveis a esse tipo de problema, ou a esse cativeiro que esses problemas psicossomáticos provocam. É impossível um cristão que entendeu essa doutrina não receber cura, não receber libertação. Você sabia que Spurgeon, ele era um depressivo compulsivo? Você pode imaginar que John Owen, um dos mais piedosos puritanos que a história conheceu, ele sofria de depressões, de tristezas. Ele teve 11 filhos. Sabe quantos filhos morreram? Todos. Todos os 11 filhos ele enterrou. Sua esposa morreu. Então, quando você lê os livros de John Owen, você pode pensar, meu Deus, que espiritualidade, que profundidade, que ministério teve esse irmão. Você quer ter um ministério assim? Nós não temos condições. A não ser que o Senhor permita. Você estuda a história de Jonathan Edwards. Quantas rejeições, quantas acusações. Ele foi expulso da sua congregação. Chegou um momento que ninguém queria ouvi-lo. Você imagina John Bunyan? A maior parte da vida de John Bunyan ficou preso. A maior parte do seu ministério. No dia que resolveram libertá-lo, colocaram para ele uma condição. Nós vamos colocar uma condição. Qual a condição? Que você pare de pregar. Se você prometer que vai parar de pregar, nós vamos te libertar. Ele disse, então, pode me manter na prisão, porque se vocês me soltarem, eu vou pregar na primeira esquina. Eles ainda deixaram ele preso algum tempo. Resolveram soltá-lo. No primeiro dia que soltaram, ele foi para a praça e começou a pregar. Voltou de novo para a prisão. Como foi possível, irmãos? Essas pessoas viveram o evangelho de maneira tão integral. E hoje muitos estão desanimando porque tiveram que ficar em casa vendo as reuniões, participando das reuniões pelo Zoom. Esse foi o sofrimento de muitos irmãos. Essa foi a aprovação de muitos irmãos. Porque não podiam mais estar presencial. Alguns irmãos se perderam nessa pandemia. A vida para eles virou uma festa, uma busca desesperada pelos deleites da vida. Uma compulsão por consumo, por uma vida hedonista. Enquanto uma grande parte da igreja estava prostrada aos pés do Senhor, estava clamando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, queremos a ti, Senhor. Enquanto outros, eu não posso acreditar que essas pessoas são irmãos e que um dia fizeram parte da igreja do Senhor. Eram como aqueles que estavam, aquele populacho que estava no meio do povo de Israel durante aquela peregrinação do deserto. Então, meus irmãos, olha que coisa linda. Você pode entrar. Como diz Jeremias no capítulo 17, versículo 12. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do vosso santuário. Meu irmão e minha irmã, eu te encorajo em nome de Jesus, entre. Entre, porque ele começou desde o Monte da Transfiguração, ele começou a abrir esse caminho para você entrar. Ele já foi no inferno para você não ter que ir lá. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Tudo está nas suas mãos. E ele abriu um caminho vivo e novo para nós no seu trono. Então nós podemos entrar. Não recue, não desanime, não se distraia, não retroceda, avance, por mais que seja difícil na sua
casa, por mais que seja difícil no seu casamento, por mais que seja difícil no seu trabalho, por mais que seja difícil na sua saúde, não retroceda. Entre para dentro do trono. Desfrute o Senhor nessa hora. Nós não podemos retroceder agora, irmãos. Chegamos tão perto para nós retrocedermos. Deixe-me colocar mais uns textos para vocês e já vou terminar. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim: assim, do mesmo modo, Cristo não glorificou a si próprio, fazendo-se sumo sacerdote. Mas o que ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é filho por geração eterna. Eu hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja a correlação desses dois textos. Ele é um filho por geração eterna. E ele é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase, segundo a ordem de Melquisedeque, é só para nos mostrar aquilo que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 16. Porque nós temos aqui algo muito especial. Não temos tantas descrições no Velho Testamento sobre Melquisedeque. Nós temos aqui também no Salmo de número 110. Só depois temos essa exposição. E o que nós precisamos aprender é que esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio completamente diferente, é uma cristofania do nosso Senhor Jesus. Porém, no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, nós temos uma exposição doutrinária. Uma exposição doutrinária. No Velho Testamento, nas citações que nós vemos, são históricas, porém aqui é doutrinária. E aqui na exposição doutrinária nós temos esta afirmação: ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós sabemos que essa ordem é uma ordem mística. Ele surge na história e ele desaparece na história. Mas temos a sensação de que ele tinha uma presença na história do povo de Deus, não sabemos. Mas fica essa sensação que ele não era alguém estranho a Abraão. E ele aparece após a vitória, quando Abraão venceu aqueles 4 reis. Então, ele é um sacerdote que está relacionado com a vitória do povo de Deus. Porque se Abraão tinha 4 inimigos, nós também tínhamos 4 inimigos. Os nossos 4 inimigos eram o mundo, a carne, o diabo e a morte. E hoje nós podemos dizer que nós temos, sim, a vitória sobre o mundo, a carne, o diabo e a morte, porque o nosso Senhor os venceu por nós na cruz do Calvário. Então, se nós temos a vitória sobre esses 4 inimigos, então nós temos também, e o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote. E esse sacerdócio, ele não é um sacerdócio sem atividade. Ele é um sacerdócio em plena atividade. Ele é um sacerdote que ele se adianta às nossas fraquezas. Ele é um sacerdote que ele se importa conosco. Meu irmão, minha irmã, ele se importa com cada detalhe da sua vida. Muitas vezes você pensa, mas Deus faz silêncio. Eu clamo, ele não responde. Eu tenho um senso de solidão. Você tem senso de solidão? É porque você não está tendo o senso da fé na palavra de Deus. Quando você diz isso, você está anulando a realidade, a vida, o poder da palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que ele é o nosso auxílio. A palavra de Deus diz que ele abriu um caminho para nós diante do trono, até o trono. A palavra de Deus diz que ele nos socorre em todas as nossas tentações. Ele não nos deixou a sós aqui nesse mundo. Ele não nos deixou à mercê da sorte aqui nesse mundo. Ele não nos deixou aqui suscetível aos poderes das trevas, aos poderes do mundo. Tudo isso temos que enfrentar ainda no corpo dessa carne. Ele não nos deixou. Quando Jesus diz assim, em João capítulo
14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro é uma grande chave, porque ela vai dizer algo para nós. Ela vai dizer assim para nós: outro Consolador significa que agora nós temos um Consolador no trono e nós temos um outro Consolador dentro de nós. Nós não temos um Consolador, nós temos dois. Um está no trono por nós e um está dentro de nós. Amém. Ah, irmãos, nós temos que adorar o Senhor por isso. Nós não podemos ver a vida cristã de outra maneira. Nós não podemos ver a vida cristã de outra maneira. Deixe-me continuar a leitura. Esses textos aqui, eles carecem de muita exposição, porém eu não tenho tempo agora. Então vamos seguir. Versículo 7 do capítulo 5. E Cristo, nos dias da sua carne, é o texto que nós lemos, né? Tendo oferecido orações, súplicas com grande clamor e lágrimas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa do seu reverente temor. Agora, versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele veio ser fonte eterna. Ele veio ser fonte eterna de salvação para todos os homens. Deixe-me adiantar um pouco mais, porque nosso horário já terminou e eu quero só colocar mais um ponto. Por favor, capítulo 10. Versículo 19 a seguir. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade, é o que está escrito no capítulo 4, versículo 16, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne. Agora, olha o versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é que nós podemos entrar no lugar santíssimo. Oh, meus irmãos e irmãs, que essas palavras possam capturar todos os nossos corações, que nesse tempo tem se encontrado cheio de tanto temor, de tanta insegurança, tanto medo, tanta desconfiança. Esse tempo que nós temos nos mostrado tão frágeis e tão suscetíveis aos acontecimentos da história, onde parece que a igreja do Senhor está mais fraca. Não é verdade. A igreja do Senhor não está mais fraca nessa hora. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor, ela está muito feliz nessa hora. O que é verdadeiramente a igreja do Senhor está regozijando nessa hora. Porque nessa hora nós podemos levantar a nossa cabeça e saber que a nossa redenção está muito mais próxima do que antes. Eu não posso imaginar que nesse exato momento a igreja está retornando. A igreja não está retrocedendo. A igreja está avançando. Eu creio que essa é uma palavra de encorajamento para todos nós. É uma palavra de grande motivação para todos nós. É por isso que eu venho aqui falar essas palavras para todos vocês. Não desanime. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que fez tudo por você. Suportou tudo por você. E agora ele está fazendo tudo para não nos perder. Porque ele diz que ninguém irá nos arrebatar da sua mão. Por isso ele foi o salvador da cruz. E ele é o nosso sumo sacerdote no trono. Ele ainda continua trabalhando. Escute o que eu vou te dizer. Nosso Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus para trabalhar no trono por nós. E ele enviou o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo, dentro de nós, é o Espírito da habitação. É o Espírito da habitação que contém o Pai e o Filho. Que salvação é essa? Esse escritor aos Hebreus, ele vai chamar de uma tão grande salvação. Irmão, se a eternidade é tudo aquilo que a Bíblia diz que ela é, e nós não somos capazes de definir toda a sua grandeza, altura, largura, comprimento e profundidade, a eternidade não pode ser maior do que a nossa salvação. A nossa salvação, ela é do tamanho de toda a eternidade. E eu digo mais, se essa salvação que nós temos, essa salvação que nós afirmamos, essa salvação que nós confessamos,
É a salvação que Deus completou, realizou, consumou pela morte do seu filho. E se você entende, crê naquilo que a Bíblia diz, que esse filho, aquele que morreu na cruz, ele é o Filho de Deus, Deus com Deus, então nós podemos dizer que a nossa salvação é do tamanho de Deus. Então, se ela é do tamanho de Deus, ninguém poderá tirar de nós. Aleluia. Amém. Ninguém poderá tirar de nós. Oh, irmãos. Irmãs, que Deus nos ajude. Sim, sim. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver tudo isso. Que o Senhor possa alegrar o teu coração. Trazer um profundo despertamento a esta assembleia aqui em Itaberaba. Amém. Uma profunda comunhão, profundo amor, um profundo despertamento. Que esse mover do Senhor possa começar em cada casa, em cada pessoa, em cada vida, em cada moça, em cada rapaz, em cada criança, em cada casal. Que o Senhor possa construir e edificar esse grande tabernáculo celestial, tendo esta igreja como uma parte fundamental disso. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Muito obrigado pelo refrigério da tua palavra. Oh, Senhor, nos ajude. Nos ajude a ver um pouco mais das belezas da obra do teu Filho, da tua palavra. Que conforto é tudo isso para nós. Senhor, que descanso nós podemos encontrar nessas palavras. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude. Ajude a tua igreja aqui, Senhor. Ajude a tua igreja em Itaberaba, Senhor. Ajude cada família, cada irmão, cada irmã. Ajuda os jovens, as crianças, os adolescentes. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome do teu Filho. Que haja um grande mover do Senhor nas nossas vidas. Porque tu és o Deus que sempre está continuando conosco. Nós podemos retroceder, nós podemos desanimar, mas o Senhor vem e nos levanta, e o Senhor sempre está disposto a começar tudo de novo. Então vem, Senhor, vem na minha vida, vem na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.